Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, a gente nesse vídeo aqui vai estar abordando o tema que é a modelagem de dependência, certo? A modelagem de dependência é um ramo da associação, do que seria associação, certo? Então, portanto, quando a gente falar de modelagem de dependência, a gente vai falar muito de associações, de regras de associação, ok? Provavelmente já tenha procurado alguma coisa sobre modelagem de dependência, talvez não tenha achado tanta coisa, porém você acha algo a respeito de associação. Então, onde você acha associação, você vai ver lá a modelagem de dependência, possivelmente, certo? Lá dentro, então já vai ter algo para estudar. Nosso intuito, no caso, é trazer esse material, certo? Para você ter como estudo, a gente vai estar fazendo ele da melhor forma possível, mais resumidamente e mais didático, mais simples e objetivo, para ser sincero, certo? Trazendo aqui exemplos práticos e exemplos teóricos, certo? Porque a gente já tem muita teoria, então a gente queria mostrar para vocês um pouco da teoria e da prática junto. Essa apresentação foi desenvolvida pelos acadêmicos Daniel Rodrigues, Matheus Alves e Wesley Quadros, ambos acadêmicos de sistema de formação do sexto período da Unitins, e temos como professor orientador, professor da disciplina de mineração de dados, o Marco Antônio Firmino, certo? Para iniciar nossa apresentação, a gente tem aqui uma imagem, né, que é o processo do KDD. A imagem possivelmente é bem conhecida por vocês, onde tem aqui o processo de seleção, onde é feita a seleção, escolha dos dados para serem processados. Então, a partir da escolha dos dados, você tem o pré-processamento, onde você vai verificar todos a consistência dos dados, ver se não tem alguma divergência, alguma cor do tipo, certo? Para que não dê problema no processo de transformação, mineração, enfim. Após isso, ele passa por uma transformação, certo? Os dados transformados, eles são minerados, levados para mineração. Na mineração, a gente utiliza padrões, certo? Para fazer essa mineração dos dados. Padrões esses no qual a gente vai estar falando também sobre um desses, que é um algoritmo, que é o algoritmo a priori, que a gente vai estar falando um pouco mais na frente sobre isso. Faz parte da modelagem de dependência, da associação, das regras de associação. Enfim, a gente tem uma avaliação, faz a avaliação dos dados. E por final a gente tem o resultado, que é o conhecimento. O que seria o conhecimento? É basicamente, depois de minerar os dados, feita a avaliação, você vai ter uma resposta daquilo que você queria, dos dados que você queria minerar. Basicamente, o conhecimento ele não é percebido a olho nu, certo? Então a gente olha lá um dataset, você escolhe para poder fazer toda essa avaliação e não consegue enxergar o que um atributo tem relação com o outro, e por final você vê a tamanho de o quanto um influencia no outro. É basicamente isso que a gente sempre vê no resultado final, certo? Essa imagem ela foi tirada do site devmedia.com.br, certo? Enfim, se for um breve resumo do que seria, vamos partir para o nosso assunto mesmo de verdade, que seria a modelagem de dependência. A modelagem de dependência são técnicas que permitem a identificação de um modelo que descreva dependência significativa entre valores de um atributo, de um conjunto de dados ou parte dele, ou também entre valores existentes nos dados, ok? Aqui no slide a gente tem aqui uma frase que foi tirada de um artigo desses autores aqui, ok? Eles falam que, no caso da técnica de busca de regras de associação, no caso a associação são regras de associações. Uma regra de associação é característica o quanto a pessoa a presença de um conjunto de itens no registro de uma base de dados implica na presença de algum outro conjunto distinto de itens nos mesmos registros. Ou seja, é basicamente o que a gente vai estar apresentando aqui.
nas regras de associação, a gente aprende a ver a presença, no caso um conjunto de itens, ela se relaciona, ela tem total interferência ou parcial em relação ao outro conjunto de itens. A gente vai dar um exemplo mais na frente sobre exatamente essa técnica das regras de associação. A gente vai perceber o quanto um conjunto de itens ela influencia também na outra, ok? Para isso a gente vai utilizar alguns algoritmos que, enfim, a gente vai falar um pouco mais na frente. Qual seria o objetivo da modalidade de dependência? Dos objetivos é, no caso, encontrar tendência. O objetivo da modalidade de dependência é encontrar tendências que possam ser usadas para entender e explorar padrões de comportamento dos dados, certo? Para isso, a gente utiliza a análise associativa, como já foi até falado um pouco, que seria a associação, que é encontrar todos os conjuntos de itens que frequentemente ocorre de uma forma conjunta na base de dados e forma regras a partir desses conjuntos. Para isso, para essa análise associativa, a gente utiliza alguns algoritmos e o que a gente trouxe aqui para falar é exatamente o algoritmo a priori, como eu falei anteriormente. O algoritmo a priori, eu trouxe ele porque ele é basicamente o principal, certo? É um algoritmo que foi proposto pela equipe de pesquisa Quest da IBM, que deu origem a um software inteligente Miner, certo? E é um dos mais usados algoritmos em mineração de dados para regras de associação, como eu falei. Ele trabalha por meio de busca aprofundada, né, nos dados gerados de conjuntos de padrões, onde os mais frequentes são mantidos e os menos frequentes eles são eliminados. Bom, além disso, o a priori ele possui diversas propriedades que otimizam seu desempenho. Por exemplo, a propriedade de antimonotonia da relação, que diz que para um item 7 ser frequente, certo? Para que ele seja frequente, todos os seus subconjuntos também devem ser, além de usar recursos de memória principal ou de estrutura hash. O hash, ele que vem de hashing, né, em inglês, ele também é conhecido como tabela de espelhamento. É uma estrutura de dados especial que, no caso, ele associa a chave de pesquisa, que são hashes, a valores. O seu objetivo é, a partir de uma chave simples, fazer uma busca rápida e obter o valor desejado, certo? Enfim, para exemplificar o a priori de forma teórica, a gente tem aqui um exemplo, o exemplo do carrinho de compras, né, que a gente trouxe aqui, que é o carrinho de supermercado. Esse possivelmente é o exemplo mais visto na teoria em relação ao priori. Ele basicamente é proposto pelaquela mesma ideia que eu falei sobre a regra de associação. Ele identifica relacionamentos dos itens mais frequentes em determinado conjunto de dados, certo? Esses conjuntos de dados, conjunto de itens, eles se relacionam com outros, certo? Então ele tem interferência. Nesse exemplo do carrinho de compras, no carrinho de supermercado, uma rede de supermercados, por exemplo, uma rede de supermercados como o Walmart, ele utilizando mineração, ele descobre que uma estranha correlação entre compras de cerveja e compras de fraldas. Mas qual seria a correlação, certo? Uma das versões sobre esse estudo de caso é que diz que a rede de supermercado coloca um estante de cerveja e ao lado dela coloca as fraldas, ou pode colocar até mesmo a cerveja e as fraldas juntas. Por quê? Então, esse estudo ele diz que, no caso, esse exemplo, por exemplo, você é um pai ou mãe, tem um filho pequeno, não tem
não tá afim de sair de casa no final de semana, no feriado, fica em casa e você é adepto a beber uma cerveja, enfim, vai ao supermercado comprar uma cerveja, tá com a criança em casa, aproveita e leva já um pacote de fralda, certo? Para criança. Então foi isso que eles fizeram, isso que eles observaram depois da mineração, ter feito essa avaliação, certo? Foi esse o conhecimento que eles tiveram, que à medida que a pessoa vai no supermercado no final de semana, no feriado, ou seja, até mesmo no dia de semana, para comprar cerveja, ele vai levar uma fralda, porque geralmente ele tem criança em casa. Então a maioria deles fazem isso. Ou vice-versa, a pessoa vai no supermercado para comprar uma fralda, ele gosta de tomar uma cerveja, ele vai lá, pega uma cerveja e leva para casa para tomar também. Já que ele vai ficar no final de semana em casa, ele vai cuidar da criança, ele já leva uma fralda para ficar despreocupado. Então foi isso que eles tiveram. Então aí eles perceberam o quanto um conjunto de itens lhe influencia em outro, certo? É basicamente isso que a priori vai fazer. Após esse exemplo teórico, a gente tem agora um exemplo prático, certo? A aplicação em si. Para isso, vou convidar o meu colega Daniel Rodrigues para poder mostrar para vocês um exemplo prático, um exemplo bem bacana, certo? Na qual um dataset de fatos reais, verídicos, na qual é muito simples de ser feito, aplicando o algoritmo a priori, comando simples, certo? E enfim, ele vai mostrar tudo isso para vocês, como ele fez, qual a linguagem ele utilizou e comandos que ele utilizou, e também vai mostrar os resultados. Ele também possivelmente deve disponibilizar para vocês o dataset que ele utilizou, ok? Então eu fico por aqui, eu vou deixar vocês agora com meu colega Daniel, ok? E até a próxima. Eu espero que vocês tenham aproveitado um pouco desse estudo e que ajude vocês, ok? Valeu! Bom pessoal, agora a gente vai iniciar a parte prática, vai ser bem rápido. A gente vai utilizar para isso um dataset do Titanic, que possui algumas variáveis que vão ser analisadas. Entre elas, qual classe no navio a pessoa pertencia no caso, qual a idade dela, o sexo e se ela sobreviveu ou não. Bom, de início você precisa utilizar esse comando aqui, é só para visualizar os dados. A gente vai disponibilizar esses comandos bem explicado, tá aí na descrição. Esse comando aqui é para instalar o pacote que possui o algoritmo a priori. O Arus, ele é uma biblioteca de regra de associação na mineração que vai fazer análise de um conjunto de itens frequentes. Ele vai fornecer uma estrutura para fazer a representação, manipulação e análise dos dados de transações em um dataset. Bom, feita a instalação, você precisa estar conectado com a internet. Você vai simplesmente indicar que você quer fazer a utilização desse pacote com o comando library e indicar o pacote que você fez o download. Fez a indicação que você vai utilizar esse pacote, você vai partir para a parte de criar as regras. Porém, se você criar as regras antes de você discretizar os dados, em alguns datasets pode ser que dê problema. Por exemplo, vou mostrar aqui para vocês. Ele vai dar um erro dizendo que ele não conseguiu fazer a identificação dos dados. Está dizendo que as colunas 1, 2, 3 e 4 é um dado não lógico. Então ele pede para fazer primeiro a discretização. Para isso você vai utilizar esse comando aqui, passando o dataset que você está fazendo a análise. Feita a discretização dos dados, você já vai para a criação das regras. A discretização é utilizado lá na estatística para expressar a individualização de uma unidade contínua em unidades individuais, discretas. Essa definição
Peguei lá no dicionário informal, tá na internet. Então, feita a discretização, a gente vai partir para a criação das regras, que a gente vai... Aqui, ó. Tô dizendo que eu vou criar um conjunto de regras utilizando o algoritmo a priori em cima desse dataset Titanic e passei para ele alguns parâmetros que passando alguns argumentos, o objeto de transação, no caso do Titanic, com suporte e confiança definidos em 0.5. O suporte ele indica o número de transações que contém todos os itens na transação, e o confiança indica a proporção de vezes que uma transação contendo um elemento A também contém o elemento B. Bom, criou as regras, a gente vai só verificar quantas regras foram criadas. Ele disse que foi 5 regras criadas e a gente vai fazer um detalhamento dessas regras com inspect, comando inspect. Bom, o que isso está dizendo? Aqui ele não indicou nada, está vazio, então não está afirmando nada. Mas aqui nessa quinta e na sexta ele está dizendo o seguinte: a pessoa, se ela não sobreviveu, ela é do sexo masculino. E essa afirmação tem um índice muito alto de confiança. Assim como se ela for do sexo masculino, ela não sobreviveu. Tá vendo que essas duas informações possuem um alto índice de confiança. Se você lembrar quem assistiu o filme, vai lembrar que os primeiros a serem socorridos foram as crianças e as mulheres. Essa afirmação ela não é 100% segura, porque normalmente quem estava guiando o bote, levando as pessoas, os primeiros socorridos, eram homens. Normalmente quem estava guiando o bote era homem. Então por isso que você não tem o 100% de confiança. Mas ela possui um alto índice de confiança, dizendo que se sobreviveu, não é homem. Se é homem, não sobreviveu. Bom, pessoal, é isso. Até mais.